Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em evento promovido pela Associação dos Advogados de São Paulo, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal, externou a preocupação com a insatisfação popular pela incapacidade do Estado brasileiro em atender às necessidades da sociedade. Hoje, recebemos o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e é presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco, doutor Sidney. Para o senhor, a tolerância da sociedade com a inoperância do Estado brasileiro, considerando o nível dos serviços públicos que são oferecidos à sociedade, chegou ao limite? Esse brado de alerta da ministra Carmen Lúcia tem que ser levado a sério, porque é uma advertência aos candidatos de que não decepcionem os que votaram neles em face de um programa apresentado. É uma desilusão, uma decepção, se isso acontecer ainda uma vez. É claro que todos os candidatos estão prometendo mudanças. O povo quer mudanças. Então todos estão prometendo. É preciso saber se o eleito ou a eleita vai cumprir ou não. Se não cumprir, há risco sim. Só que eu não chego ainda a pensar nesse tipo de fúria das ruas, como disse a ministra. Eu penso em manifestações um pouco mais fortes, que não de segmentos apenas da sociedade, mas já o povo participando. Não são grupos com reivindicações. Nesse momento, começa a haver preocupação. Agora, trazendo para o judiciário, há uma insatisfação muito grande, as pesquisas mostram, com o serviço prestado pela justiça no Brasil. O judiciário abarrotado de processos, por uma série de razões, carência de pessoal, dificuldade mesmo operacional. Qual é o desafio do próximo presidente da República, seja quem for o eleito, no sentido de mais eficiência e agilização da justiça? Na verdade, a iniciativa é do Judiciário para os seus projetos. Mas é claro que depende muito da reação do Congresso Nacional e do apoio político do presidente ou da presidente da República. Na verdade, o que existe é essa chamada morosidade da justiça, na verdade, é morosidade da legislação que a justiça tem que aplicar. Porque pelos códigos brasileiros, há 4 instâncias para se decidir a causa e mais 4 para executar a decisão. Isso, em termos de tempo, de dinheiro, de paciência, é coisa que não se pode compreender. Considerando os recursos, tudo isso que o senhor descreveu agora, ou, além disso, há a questão dos recursos, daqueles que usam e abusam de recursos e levam pela vida fora, até morrem antes do julgamento, que é o que interessa. Eu falei em 4 instâncias para a decisão da causa e 4 instâncias para a execução da decisão da causa. Mas em cada instância há inúmeros recursos. Por isso que o processo leva 10 anos, independentemente de a justiça estar bem aparelhada. Agora, não estando bem aparelhada, a demora é maior. Agora, essa mudança de lei, isso deve ser iniciativa de quem? O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça podem propor alterações na máquina da justiça, sobretudo no que concerne a informática, enfim, a rapidez na informação, mas é preciso entender que quem decide é o juiz, ninguém decide por ele. Chega uma hora que a informática não resolve, ele é que vai decidir. Agora, é uma enormidade de processos na justiça, de maneira que volta ao assunto. É a morosidade da legislação
porque não quer permitir que a justiça seja rápida. Aí é interessante isso que o senhor falou, né? Porque essa história da morosidade da justiça no Brasil não é novidade. Isso vem de longa data. A quem interessa a manutenção dessa morosidade da justiça no Brasil? A quem interessa que a justiça não ande? A quem não tem razão. Porque quem tem razão quer ver logo reconhecida a sua razão e executada a decisão. Eu só trabalhei na justiça antes de ser advogado e antes de ser juiz. Eu era menino e trabalhava num cartório judicial e já ouvia falar em morosidade da justiça, o juiz falando, o promotor falando, o advogado falando, e eu nem sabia o que era isso. Depois eu não só vim entender, como cheguei a me revoltar, porque isso deslustra a justiça. Isso não se procura. Outro problema terrível da justiça é o precatório. O poder público não cumprindo decisão judicial. Não existe nada mais chocante, porque precatório é a coisa mais líquida e certa que existe na justiça. Porque já está decidida, já está transitada em julgado, já está autorizada a execução, já foi expedido ofício para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. Mas o executivo não paga. E não paga, o que é que acontece? O Supremo decidiu que se houver razões para o governante não estar pagando, se não for por dolo, se for só por culpa, ou por problema de gestão, ou por problema de verbas que têm que ser destinadas a outros setores, isso é perdoável, não cabe interdição. Isso desde os tempos em que Juscelino Kubitschek era governador em Minas Gerais e o Supremo decidiu esta causa. E o Supremo recentemente seguiu essa orientação, não aplicando a intervenção federal, que era, por sinal, em São Paulo. A minha última questão. O Supremo Tribunal Federal teve uma evidência enorme por ocasião do julgamento do chamado mensalão. E houve a repercussão política no sentido de exploração, de que aquilo foi um julgamento político. E eu quero ouvir a opinião do senhor, se a imagem do Supremo Tribunal foi atingida negativamente pelas condenações daqueles acusados nesse chamado mensalão. Eu não acredito que tenha sido uma decisão política. Tanto que vários dos ministros que votaram foram nomeados por aqueles que estavam sendo acusados de participar do mensalão. De maneira que não seria político, porque esses decidiram de acordo com a consciência. E aqueles que nem tinham sido nomeados pelo mesmo presidente ou pela mesma presidente, tinham até mais, ficavam mais à vontade para decidir. Eu segui o julgamento, acompanhei e cheguei à conclusão que a decisão foi técnica. Agora, a repercussão é imensa. E daí a conotação política que se quer dar. Uns acham que foi política, porque lhes interessa essa versão, outros acham que foi técnica, porque lhes interessa essa versão. A meu ver, foi técnica. E foi dividida, não foi uma decisão unânime, Não que foi. poderia causar até suspeita. E eu agradeço muito a sua entrevista, seus esclarecimentos. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite e muito obrigado.